É pro teu bem, meu amigo. Tomar as decisões difíceis, focar no longo prazo, fazer o que tem que ser feito. É pro teu bem, eles diziam. E só depois de muito tempo fomos perceber que os nossos pais tinham razão. Será que tem alguma coisa que tu precisa fazer que é pro teu bem e que tu ainda não tá fazendo? Nós estamos aqui para te convencer a mudar isso. E te ajudar a conquistar, vencer, superar os obstáculos da vida. É pro teu bem. Vem com a gente que é pro teu bem. Dando sequência aos nossos episódios sobre emoções, ansiedade e tudo mais que a psicologia aborda e é de tão valor para todos nós, nós trazemos o nosso colega Lucas Littke, psicólogo, e que vai nos argumentar e explicar o que seria regulação emocional e como isso interfere nas nossas vidas. Lucas, seja bem-vindo. Damos continuidade aos nossos assuntos. Vamos lá. O que é a regulação emocional, né? A regulação emocional é um modelo terapêutico. Eu poderia dizer recente, tá? Que os estudos se aprofundam aí no finalzinho da década de 90 e início dos anos 2000. E o que é regular? É a capacidade que eu, enquanto indivíduo, tenho de ter consciência da minha emoção, percepção da minha emoção, a emissão da minha emoção e como que eu vou lidar com isso. Isso é regulação emocional. Capacidade de perceber, sentir e emitir a emoção. Tá? Falando de regulação emocional, a gente tem que entender duas coisas, né? A gente tem dois processadores, nós seres humanos temos dois processadores. Um processador mais primitivo, que é o emocional, que fica a nível de amígdala, e um processador mais evoluído, que é a nível de lóbulo frontal, raciocínio. Ou seja, um processador de emoções e um processador de pensamentos. Esses dois processadores vão fazer a avaliação do ambiente e, por sua vez, eu vou emitir algum comportamento. Tá? Então, o termo técnico a gente chama de top-down, que seria o processamento sensorial emocional. E esse processamento emocional não precisa de consciência. Ele entra em ação sem a necessidade de eu ter consciência. Tá? E o top-down, o top-down, e a gente tem o bottom-up, que seria o processador do pensamento, o processador cognitivo, o processador de conceitos. Tá? Por quê, Vicente? Uma resposta emocional aprendida, ela se automatiza. O que é inconsciente, Lucas? Inconsciente é a economia de processamento. Então, a minha aprendizagem emocional, ela se dá na primeira infância. Muito mais na primeira infância do que depois na adolescência ou na adultez. Essa resposta emocional aprendida, ela se automatiza. E ela entra em ação sem eu precisar de consciência. Tá? Por exemplo, vamos pegar uma criança antes da aquisição de linguagem. Então, essas aprendizagens podem ser pré-verbais. Uma das poucas coisas que é consenso na literatura psicológica, em todas as teorias, é que as principais fases do desenvolvimento que a gente tem que ter atenção do 0 aos 3 anos. Tá? A criança está no berço, 8 meses, ela talvez balbucie algo, e ela tem dor. Tá? Então ela chora, ela grita de dor. O adulto demora a atender essa criança. E ela grita mais alto. O adulto não atende essa criança. Chega um momento que essa criança para de emitir a emoção. Porque ela aprendeu o quê? Por não ser atendida. Que quando eu tenho dor, se eu grito, ninguém me ajuda. Ela aprende a não expressar. Da mesma forma, o contrário, a criança que logo expressa e já é atendida. Logo expressa, já é atendida. Tem uma condição chamada mutismo seletivo, que de tanto o adulto, os adultos cuidarem dessa criança, ela aprende a não falar, porque ela não precisa falar. Ela só balbucia e o adulto já vai lá e supre a necessidade.
Então, regular a emoção é isso. É regular o que eu tenho no HD, o que eu já tenho na minha memória emocional, com o meu funcionamento atual. Tá? Porque vamos supor que esse indivíduo que aprendeu que sentir dor ele não vai ser atendido, hoje, quando adulto, ele vai sentir dor e o que vai acontecer emocionalmente, não conscientemente, a nível emocional. Ele aprende que ninguém vai ajudá-lo. Não adianta. Qual quadro possivelmente ele possa desenvolver? Um quadro depressivo. Por quê? Porque ele vai ativar a tristeza. Né? Aquela tristeza que ele aprendeu lá atrás. Mas essa é uma aprendizagem, repito, emocional. Ela não é necessariamente consciente. E o que a gente faz no processo terapêutico de regulação emocional? É trazer essas aprendizagens para nível consciente, para que o paciente consiga regulá-la. Né? Perfeito. É dentro dessa diferenciação até anatômica de respostas cerebrais que a gente cunha os termos emoção primária e emoção secundária, Lucas? Como é que elas se diferenciam? Ótimo. Então, William, tem autores que dizem que não é importante a gente fazer a classificação emocional, né? A taxonomia das emoções. Eu digo que sim, que é importantíssimo a gente fazer uma taxonomia emocional, classificar as emoções. Tá? O que são emoções primárias? Primária é filogenética. É comum à espécie humana. E abrindo um parênteses, não só à espécie humana, aos grandes mamíferos. Então, da mesma forma que a gente sente, os grandes mamíferos também sentem. E a gente vai ter emoções comuns à espécie. Em aula eu dou o exemplo que o celular vem com os aplicativos. Né? A gente vem com essas emoções primárias básicas. Quais são elas? Alegria, medo, raiva, nojo, tristeza, desprezo e surpresa. Cada uma dessas emoções, elas têm funções evolutivas. Então, uma forma simples, William, da gente diferenciar o que é emoção primária do que não é, função evolutiva. Se eu estou numa ilha deserta, a emoção primária me ajuda. A emoção secundária não vai me ajudar numa ilha deserta. Vamos exemplificar. Eu gosto muito do filme do Náufrago, né? Aquele com o Tom Hanks, que quando ele faz fogo lá na ilha, o que ele sente? Alegria, ele fica muito feliz. Qual é a função da alegria? Aumentar comportamentos automotivados. Essa é a função da alegria. Tristeza. Qual é a função da tristeza lá na ilha? Fazer ele aceitar o fato que ele está sozinho. Então, claro que toda emoção e resposta emocional, a gente tem um correlato físico. Né? Então, na tristeza, diminui a ativação autônoma, aumenta o fluxo sanguíneo cardíaco pulmonar para aumentar o fluxo sanguíneo cerebral. Então, a tristeza ela tem uma função extremamente importante para nós, seres humanos. Aceitar fatos ou tentar achar soluções. Tá? Então, eu vou citar essas duas, tanto a alegria quanto a tristeza. O nojo, uma função evolutiva básica de fazer a gente não se intoxicar. Né? Eu gosto de fazer essa distinção do nojo por desprezo. Então, alguns autores dizem que o nojo com nojo vira desprezo. Então, o nojo ele tem uma função biológica no início, que é não se intoxicar, e depois ele adquire função social, que daí passa a ser o desprezo. Tá? Essa é uma distinção. Mas eu gosto de classificar as duas. A surpresa ela é uma emoção muito rápida, muito fugaz para nós, seres humanos. Por isso que muito autor nem fala da surpresa. Mas a surpresa tem a função de ligar rapidamente as outras emoções. Ganhei um presente. Surpresa. Porém, se é uma coisa que eu gosto, vai ativar a alegria. Se é uma coisa que eu não gosto, ativa a tristeza. Tá? Voltamos à ilha deserta. No que a culpa vai me ajudar dentro de uma ilha? Nada. O ciúme não vai ajudar também, não vai ter função. Então a gente tem a emoção primária, tem função evolutiva, e a secundária ela tem função social. E é isso que a gente tem que entender. Tem um outro detalhe também. Emoções primárias podem evoluir para as secundárias. Por exemplo, o autor, professor Renato Caminha, no livro Darwin para Terapeutas, ele traz isso, que toda expressão de raiva contém uma tristeza não acolhida. Então, é uma emoção primária, que é a raiva. Qual é a função da raiva? Impor limite. Expressão de raiva é saudável, não é não saudável. Né?
Essa é a função da raiva, impor limite. Só que toda vez que eu expresso raiva, eu vou estar com alguma tristeza que não foi devidamente acolhida. E aí a raiva, que é uma emoção primária, adquire função secundária. Então eu tenho medo de ficar triste. É uma emoção secundária encobrindo... É uma emoção que se tornou secundária encobrindo uma primária. Então eu acho extremamente importante a gente classificar essas emoções entre primária e secundária. E entender essas relações e funções, né? Tem autores que trazem que a vergonha seria evolutiva. Eu acredito que não. A empatia é evolutiva. Eu acredito também que não. Porque existe muita gente sem vergonha e muita gente antipática nesse mundo, né? Então, elas não podem ser filogenéticas. Agora, essas outras 7 emoções, elas são comuns à espécie. Ponto. Essas são as emoções primárias. E as emoções que dependem de contexto, então, são as secundárias, né? Tu estava falando agora nessas emoções, nas primárias, nas secundárias, e eu estava pensando no quão importante isso é para o desenvolvimento de um ser humano, quão importante isso é no desenvolvimento dessa criança, do adolescente, para se tornar um adulto saudável emocionalmente. E aí, durante a tua fala, eu estava pensando no seguinte, então, é possível, eu imagino que exista, e aí tu vais poder argumentar sobre isso, ambientes ou situações ou famílias ou pessoas que são invalidantes emocionalmente, que não validam as emoções daquele indivíduo em desenvolvimento. E isso vem a afetar o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente? Sem sombra de dúvidas, né, Vicente? Eu vou fazer uma analogia. Eu penso que está chovendo. Eu estou dentro da minha casa, eu não estou vendo o ambiente externo. Aí eu vou ali até a sacada e olho, e está chovendo. O que acontece? O meu pensamento ganha validade. Eu vou ter uma validação daquilo que eu penso, né? E isso ocorre com as emoções. A questão da validação emocional. E sim, com certeza, um ambiente invalidante vai desencadear alguma patologia, provavelmente. O que os estudos mostram, né? Que pacientes crônicos crescem em ambientes invalidantes. Mas o que é a invalidação emocional, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo de medo do escuro, tá? A criança tem medo do escuro. O que o adulto faz? Pega a criança no colo, liga a luz e diz: não precisa ter medo. O que a criança aprende nesse momento? Aí o adulto apaga a luz. Viu só? Não tem nada. Liga a luz. Ó, viu? A criança ela não deixa de sentir medo. Ela aprende a suprimir o medo, a não expressar. Um aspecto, por exemplo, isso a nível individual, né? O medo. Então essa criança ela é invalidada, ela não pode sentir esse medo. Então ela aprende a suprimir o medo. Outro exemplo, que aí é cultural, né? Homem não chora. O que fazem com os meninos, né? Com os guri aí? Quando está triste, ele é ensinado a não expressar a tristeza. Por isso que tem muito homem com quadro depressivo que sente vergonha de buscar ajuda. Porque ele não pode adoecer. Ele não pode sofrer. Isso é proibido socialmente, né? E isso é invalidação emocional. Então, a criança chega feliz da aula. Pai, tirei 10. Não fez mais que a tua obrigação. Né? Essa era a frase do meu pai. Assim, me ajudou na minha regulação emocional um monte. Né? E isso gera aprendizagem, isso gera desconforto emocional. Né? Tem um outro detalhe também. A gente tem que estar atento a uma coisa. Validar qualquer resposta emocional do meu filho, eu crio um narcisista. Né? Que na psicologia comportamental a gente chama de contingência de reforço intermitente. É um nome muito lindo. O que é isso? A criança ganha, independente do que faz. O que essa criança vai aprender emocionalmente? Que ela é melhor que todo mundo, que ela é especial e única. Tudo nela vale mais que para os outros. E é isso que acontece quando se valida muito uma criança. Tudo, então, tu está nos dizendo que é uma questão de equilíbrio, né? Exatamente. Invalidar alguém demais vai tornar um problema futuro, porque as emoções serão sempre suprimidas ou desvalorizadas. E validar alguém demais também vai tornar aquela pessoa uma cabeça que vai pensar sempre que tudo para ela vale mais que para os outros.
Exatamente. Eu costumo dizer que a receita para educar um filho, eu acho que eu vou antecipar um pouco talvez, é frustração com empatia. Né? Eu atendendo muitos pais em consultório, hoje eu não atendo mais criança, mas atendi muito tempo, em torno de uns 5 anos ou mais. Eu dizia para ele a regra do 1, 2, 3. A criança tem que tomar banho. É uma coisa que tem que tomar todos os dias, que é desagradável para uma criança que está brincando. Chega, fala, explica o motivo, diz, filho, tu tem que tomar banho, está na hora de dormir, né, porque tu tem que ficar limpinho. Ah, pai, eu quero brincar mais um pouquinho. Tudo bem. Passou um dado momento, uns 5, 10 minutos, volta. Filho, vamos pro banho. Está na hora do banho. Não quero ficar brincando. Está lá a criança brincando, feliz, suada, suja, né? Eu dizia para os pais, na terceira vai. Só que aí que tá. Muitas vezes as pessoas confundem punição, né? O conceito de punição, com agressão. Tu não precisa bater no teu filho para ele ir para o banho. Tu só tem que mostrar rigidez para o teu filho. Disciplina, ordem. Nós, seres humanos, precisamos de limites, precisamos de disciplina. Então, na terceira vez, a criança vai. Filho, vamos para o banho. Não, o pai já te falou, agora tu vai para o banho. Né? Mas não precisa agredir a criança. Então, tu vai frustrar a criança, mas com empatia, com cuidado. Né? Sem agressividade. Por que a gente pune tanto as crianças? Né? Por que nós somos punidos muito? A punição, ela diminui comportamento. Uma coisa é tu punir, outra coisa é tu agredir e ser covarde frente a uma criança. Agora, a punição, ela tem um intuito de diminuir o comportamento. E eu sempre dou esse exemplo. No trânsito, qual o benefício tu tem de ser um bom motorista? 5% de desconto do PVA. Quer diminuir o índice de acidente automotivo, que gera em torno de 300 mil por ano no Brasil? Quem não levar multa não paga IPVA. Vamos ver como é que fica o trânsito? Eu acredito que esses índices vão diminuir. Mas o mundo, ele é um ambiente extremamente punidor. Então a criança, ela tem que aprender a lidar com o mundo. Eu dizia muito para os pais, faz o teu filho sofrer contigo, porque depois sozinho fica pior. Ele vai sofrer muito mais. Então dá o limite. Tu, quanto pai e mãe, dá o limite. Sem agressividade, com empatia. Então, essa é a receita de bolo para educar um filho. Frustração com empatia. É que tu estava dizendo, tu valorizaste no primeiro momento que ele queria brincar um pouco mais. Ok, tem valor o teu argumento de não ir tomar banho, mas ele também vai ter que aprender a valorizar o teu argumento de que, ok, eu aceitei a tua parte, agora nós vamos ter a outra parte. Exato. Que é o teu banho. Que é tolerar a frustração. Né? Eu acho que esse é o principal, né? A gente está numa sociedade muito intolerante. A sociedade atual não tolera mais frustração. Uma criança não tolera tirar uma nota baixa. O adulto não tolera, talvez, uma exigência de um patrão. Né? E isso, para mim, se deve muito ao fato da nossa sociedade estar muito rasa, né? Eu diria. Muito superficial. Um cara que fala sobre isso é o Sêneca. Né? Ele diz que a felicidade, ela deve estar sempre associada a um propósito de vida, né? A um sentido de vida. Se tu vive de felicidades mundanas ou de coisas momentâneas, a tua vida não faz sentido. E eu acho que a nossa sociedade está um pouquinho assim, tá rasa e sem sentido, né? Meio que sem propósito. Assim, o negócio é só aparecer, não é ser, existir, enfim. Né? Concordo plenamente. Passando um pouquinho adiante, Lucas, falando ainda com relação aos filhos, quando a gente tem uma resposta emocional vigorosa, assim, uma crise de raiva, uma crise de choro, de agressividade, de angústia, como validar essa resposta emocional que a criança está tendo, ao mesmo tempo ajudando ali o córtex em desenvolvimento a... Melhorar os processamentos. Exatamente, melhorar o processamento desse comportamento gerado pela resposta emocional. Então, principalmente nas fases iniciais que a gente tá educando um filho, a gente percebe que uma mínima frustração, às vezes, tem uma reação desproporcional. Como que a gente se comporta frente a essas reações? Ótimo.
Vamos lá, que é uma resposta um pouco complexa, eu diria, né, William? Nós, enquanto adultos, temos que entender como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou regular a resposta do meu filho. Tá? Primeiro, entender qual emoção que está tendo, em qual momento. E se essa emoção tem função frente a esse momento. Isso não é uma coisa simples de ser feita, né? Tem uma dica, William, que eu passo para os compadres, né, para os amigos. Pergunta para o teu filho, isso é um problema pequeno? É um problema médio? Ou é um problema grande, filho? Fazendo com que ele comece a perceber, talvez, uma tentativa de quantificar a situação relacionada à resposta emocional. Pequeno, médio ou grande, filho. E a criança vai dizer. A grande maioria das crianças vai dizer, é grande, né? Claro, por quê? Porque sendo grande, eu tenho mais importância sobre isso, né? E aí cabe ao pai discernir, não, isso é um problema pequeno, filho, tu não precisa chorar a esse ponto para isso que está acontecendo. Tá? Então, como que eu regulo a resposta emocional? Então, se a situação... O meu filho está sentindo tristeza porque foi mal na aula. Né? Eu vou dizer... Infelizmente, tu é muito burro, tu não estuda, sei lá o quê. O que eu estou fazendo com essa emoção? Além da criança já estar mal, ter ido mal na aula, eu estou ainda reforçando o desconforto emocional dessa criança. Eu tenho que chegar para a criança e dizer, filho, vem cá, vamos estudar. Exemplo. É eu dar o exemplo. Então, se eu quero que meu filho seja uma pessoa calma, eu tenho que ser calmo. Se eu quero que ele tenha uma boa inteligência emocional, eu tenho que saber ensinar inteligência emocional para ele. Então, o exemplo dos guris que a gente falou antes. Homem não chora. Não, homem chora, tá tudo bem chorar. É tu ficar ao lado do teu filho. Um pai que está com um filho numa condição crônica de saúde física, por exemplo, o que ele pode fazer sobre essa criança? Confortar. Isso ele pode fazer. A criança pode estar medicada, pode estar sendo feito tudo o que pode ser feito para essa criança. Mas o pai ainda pode confortar, a mãe, né? Podem dar conforto a essa criança. Conforto emocional, segurança emocional, né? Ontem eu olhei um documentário, até uma coisa interessante, né? De lobos que eram retirados da matilha para serem tratados e depois serem reintroduzidos. Eles não curavam completamente se não tivessem junto da matilha. Né? Então, eu costumo fazer uma analogia, William. Os animais, os nossos pets, aí, gato, cachorro, etc., eles nos ensinam a tratá-los. Como que eles fazem isso se eles não falam? Através da resposta emocional. E eu vou adestrar o meu pet em função daquilo que é esperado e desejado. Então, a grossíssimo modo, a gente pode dizer que é isso que a gente tem que fazer com os nossos filhos. É um adestramento sobre a resposta emocional. Né? Também eu gosto muito de fazer essas analogias, porque se tu pegar uma ninhada de cachorro lá e tiver um mais agressivo, um mais inquieto, a própria mãe já nesse momento já coloca ele para baixo, já faz ele se acalmar naquele momento. Então não é uma exclusividade humana. Tá? Então, como eu regulo meu filho? Entendendo a função dessa emoção frente a essa situação. Então, perdeu o vô, está triste, tem que sentir tristeza. É uma situação triste. É fazer com que o meu filho entenda o que ele deve sentir, quando sentir e como sentir. E a melhor maneira de fazer isso é sendo o exemplo. Perfeito. E, Lucas, assim, nós seguindo nesse caminho de como administrar melhor ou criar melhor nossos filhos e as nossas famílias, eu te pergunto o seguinte: existem ou quais são os sinais de alarme que uma pessoa sem regulação hormonal começa a apresentar? Regulação emocional. Desculpa. A gente está falando tanto. Errou! Vai de novo. Tá bom, eu te dou um desconto. Tu tá aí desde de manhã cedo, tá quase... Lucas, Lucas, então assim, ouvindo tu falar sobre a educação dos nossos filhos e o comportamento e a gente participando da evolução disso, existem como a gente identificar sinais de alarme que
que essa pessoa apresente que não está tendo uma regulação emocional? Sim, Vicente. Eu acho que o principal sinal é quando a resposta ela perpassa o que é esperado. Né? Como a gente falou de medo antes, né? Vamos supor que eu comece a ficar com medo de não conseguir pagar minhas contas. Tá? O que a nossa esposa vai dizer pra gente? Calma, tá tudo bem. Mas eu não consigo desligar aquilo. Isso já pode ser um sinal. Tá? Então, repito, o conceito que eu gosto é função. Quando a emoção começa a perpassar o que é esperado para o momento e para a situação. É quando eu sinto tristeza além da conta. Pô, não... Claro, a gente ouve isso desde pequeno. Pô, não precisa sentir. Não, precisa sentir. Tu tem que ter esse discernimento. Mas é quando essa resposta de sentir é muito mais intensa do que o necessário e esperado para a comunidade em geral, né? Para te ter um comparativo. Então, quais são os principais sinais? Desconforto emocional. Eu lembro de um paciente que ele me disse uma vez, Lucas, eu já caí um monte de vezes de moto, mas essa dor emocional que eu sinto é maior que qualquer dor física que eu já tive. Então, é desconforto emocional, é dor emocional. É isso que a gente tem que prestar atenção, né, Vicente? Para qualquer desconforto, a gente saber o que está acontecendo. E aí, é buscar profissional adequado para tratamento, né? E no momento que a gente percebe que está tendo uma dificuldade de regulação emocional, então, Lucas, qual é o caminho para esse tratamento? O que você busca? Como se busca um processo de desenvolvimento nesse sentido? De inteligência emocional, né, William? Exato. A gente tem alguns passos para regular a emoção, tá? Então, primeiro, perceber o que eu sinto. Entender o que eu sinto. Qual é a emoção que eu estou tendo, o que está acontecendo na minha vida e o que eu estou sentindo. Perceber a emoção. Tá? Além de perceber, entender a função. Tá? Então, chego em casa, discuto com a minha esposa sobre o almoço. Uma coisa bem aleatória, assim. E eu sinto raiva. E aí eu não expresso, eu me fecho. Fico de beiço, né? Não falo, fico emburrado, aí bato as panelas. Não, pô, peraí um pouquinho. Se existe algo que aconteceu nessa situação que fez eu sentir raiva, talvez está tudo bem eu expressar a raiva para minha esposa. Dizer, olha só, eu não gostei disso aqui. Eu não concordo com isso. Não, a gente muitas vezes suprime. A gente não expressa. Então, primeiro, entender que, sim, nesse momento talvez seja saudável eu expressar a raiva para minha esposa. Não é disfuncional, tem função positiva essa expressão. Tá? Perceber a emoção, entender a função da emoção frente ao contexto, acessar a emoção, que é uma coisa difícil também, e se permitir sentir. Eu gosto de dar esse exemplo, tanto em sala de aula quanto para os meus pacientes, quando eu explico isso para os meus pacientes. Esses dias eu já perdi meus pais, né? E o meu pai agora vai fazer 3 anos que eu perdi ele. E eu me lembrei muito dele, porque foi nesse período de junho, julho, agosto, ele estava saindo da UTI. Então, criam-se memórias emocionais. Então, chega nesse memória até sazonal, né? De estação. Épocas do ano. Exato. E isso desengata um gatilho. Então, me deu saudade do meu pai. O que eu fiz? Eu sentei... peguei uma dose do uísque que ele gostava também e botei uma música que ele ouvia muito comigo, né, enquanto pequeno. E, nesse momento, eu me permiti sentir a tristeza. Porque senão é aquela coisa, eu não estou com saudade, estou me sentindo... Não, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Na verdade, eu esquivo do sentir. Eu começo a ter medo de sentir tristeza. Não posso sentir, isso é feio. Não, eu posso sentir, está tudo bem. Então, a gente vai ter esses mecanismos, né, emocionais. Então, eu não quero expressar ou não quero nem entrar em contato com o que eu sinto. Então, eu evito sentir. Por isso que as pessoas usam muita droga. Por isso que as pessoas se drogam. Porque a droga ameniza o sentir. É uma forma de eu não sentir. Porque sentir é feio, homem não chora. E é isso que eu aprendo.
Então não, tá tudo bem tu sentir. Muitos pacientes no consultório de psicologia, acredito que ocorre na psiquiatria também, começam a chorar e me pedem desculpa. Eu digo, não, esse aqui é o lugar para te chorar. Esse aqui é o lugar para te sentir o que tu tem que sentir. Esse é um ambiente acolhedor e validante. É assim que tinha que ter sido. Então, o processo terapêutico, tu modula trazendo conforto, trazendo um ambiente validante para esse paciente. E permitindo com que a pessoa possa sim sentir tristeza, possa sim sentir medo, possa sim sentir raiva. Tá? Então, o principal é isso. É a gente conseguir entender qual emoção eu estou tendo, se ela tem função frente a esse momento, sinta. E se permitir sentir. Feito tudo isso, eu consigo dar outro significado ao sentir. Eu consigo entender, sim, está tudo bem eu sentir tristeza nesse momento. Eu não preciso me invalidar. E aí entra o que a gente chama de autocompaixão. É eu permitir a mim mesmo sentir. É eu ter compaixão comigo mesmo. Uma pergunta cognitiva clássica que a gente faz para os pacientes. Se essa situação estivesse acontecendo com um amigo teu, o que tu diria para ele? Eu diria que ele tem que se acalmar, eu ia ajudar ele, eu ia convidar ele para fazer alguma coisa. E por que tu é tão rígido contigo mesmo, né? Por que tu não te trata como tu trataria o teu melhor amigo? Isso é compaixão. É autocompaixão. É quando eu tenho cuidado sobre mim mesmo. E a gente pode resumir isso dizendo assim, William. Abrandar, acalmar e permitir. E assim eu consigo ter uma boa regulação emocional. Abrandar, acalmar e permitir. Perfeito. Para mim está muito bem esclarecido. Lucas, sem palavras para te agradecer por essa conversa. Eu acho que tu trouxe aí um conceito que pelo menos eu não conhecia, que parece ser algo absolutamente fundamental à saúde de todos, né? Tomara que a partir desse podcast as pessoas que estejam ouvindo busquem muito mais conhecimento a respeito disso. Eu tenho certeza que eu vou buscar. Eu gostaria de deixar o espaço aberto para te deixar uma mensagem final e te agradecer mais uma vez pela oportunidade que a gente teve hoje de te ouvir e aprender tanto contigo. E te contar que não só homens choram, como eu fiquei muito tranquilo ao começar a chorar ouvindo a tua história do teu pai, quando eu vi que o Vicente estava chorando também. Isso é sentimento de grupo, né? Pertencimento. E fazendo um complemento, né? Muitas vezes as pessoas negligenciam o apoio emocional. E apoio emocional, apoio de amigos é extremamente importante. Quando a gente não tem família, quem é que é a nossa família? Nossos amigos. E os amigos são nosso apoio emocional. Afinal, é para isso que eu tenho um amigo, é para ter apoio emocional. Bom, eu me emocionei quando tu estava falando do teu pai, porque eu tive com ele poucas vezes, mas essas poucas vezes sempre foram muito, muito emocionantes, muito presentes. Assim, eu diria assim, uma pessoa que falou comigo pouco, mas esse pouco dele sempre foi muito impactante, assim, uma presença muito forte. Significativa, então, né? Lembrei muito bem dele e o quanto eu gosto de ti também, por isso me tocou. Muito bom, estamos aí. Não, mas tu não pode sentir isso, né? Pode, não, tá tudo bem em sentir. Bom, eu só posso agradecer a vocês, né, pelo convite. O que mais eu posso dizer para as pessoas que estão nos ouvindo? Busque profissional qualificado. Busque gente que se dedique a ti, profissional que se preocupe contigo, e o barato sai caro, né? Então, eu acho que esse é o principal recado que a gente pode deixar, né, William? As pessoas cuidarem de si mesmas como cuidariam de alguém. Perfeito. Muito obrigado. Muito bom. Acho que esse nosso quarto pilar de saúde foi muito bem abordado. Ficou muito claro, pelo menos para nós aqui, essa experiência de hoje foi muito enriquecedora. Eu espero que para ti que está nos assistindo aqui também tenha sido proveitosa e que tu tenha aprendido um pouquinho mais conosco. Lembra que sempre aqui
os assuntos abordados é pro teu bem.